Bom dia, Frei Sérgio Gergen. Tá muito frio aí ainda nesta região da campanha? Olha, Miller, bom dia Pimenta, bom dia Miller. Olha, não tá tão frio, mas para mim pessoalmente é pior do que o frio, tá muito úmido. Um frio úmido aqui na fronteira aqui de Ulha Negra, Bagé, nessa região. Ontem e hoje muita cerração. Então assim, frio, mas nem tanto e muita umidade, muita cerração. E aí, Pimenta, e Brasília, como é que tá? Mas Brasília tá quente, rapaz, tá bastante quente com essa CPI aí queimando, pegando fogo. Eu estava no Rio Grande do Sul também, desde quinta-feira, e friozinho razoável. Estive aí mais na região metropolitana de Porto Alegre. Mas essa época do ano, aqui em Brasília, de noite, chega a fazer aí 13, 14 graus, né? Não está um período assim. O que está quente é a política, né? Essa sim, né? Essa chapa está fervendo e eu acho que essa semana promete esquentar mais ainda a chapa, né? Porque amanhã, na CPI, é o Ernesto Araújo, na quarta-feira, o general Pazuello, e na quinta-feira, a capitã Cloroquina, né? Então, uma CPI que recém está iniciando, não teve ainda nem a quebra dos sigilos. Geralmente, uma CPI pega fogo lá para o segundo do mês, e essa já iniciou com a temperatura altíssima. Pois é, Miller, então nós estamos aqui, né, com nossas redes aí, Rede Soberania, Rede Brasil de Fato RS, com todos os seus instrumentos, e a rede MPA Nacional, que está iniciando, todas as segundas-feiras vamos ter aqui o MPA Informa, uma análise de conjuntura para a militância toda que nos acompanha nessas redes, todas as segundas-feiras, olhando para a conjuntura nacional, alguns aspectos específicos da conjuntura, para transmitir para o nosso povo, principalmente para a nossa militância. Então, muito obrigado, Pimenta, por estar aqui com a gente. Daqui a pouco a Célia Pinto deve estar entrando também. E é justamente isso que nós gostaríamos que você nos ajudasse, você e a Célia nos ajudassem a entender. Uma CPI tem muitas coisas, eu digo que é um cipoal de informações, de contradições, mas tem uma linha mestra que nos ajuda. Ela é importante nessa conjuntura, ela tem um papel decisivo nessa conjuntura. Eu acho que essa seria uma primeira pergunta, né, Miller? O que tu acha? Com certeza. Eu acho que essa é uma pergunta fundamental, porque como o movimento social não consegue fazer as mobilizações de rua do jeito que era possível fazer antes por conta da pandemia, tem que manter os afastamentos, etc., ganha força algo que tem a ver com as instituições, e nesse caso, né, a CPI que está aí confrontando esse poder que se instituiu aí a partir do bolsonarismo, né, Pimenta? Muito bem. Eu acho que é importante, né, o pessoal, em primeiro lugar, a gente entender uma coisa que ela é, digamos assim, uma preliminar. A CPI, as comissões parlamentares de inquérito, são instrumentos, ferramentas previstas na Constituição, que concedem ao parlamento prerrogativas que normalmente o parlamento não tem. Quando é instalada uma CPI, a CPI passa a ter instrumentos de investigação característicos do Poder Judiciário. Quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, né? Convocação. Vejam que uma comissão regular do Congresso Nacional, ela só pode convocar um ministro, um servidor público. Os demais cidadãos, eles podem ser convidados numa comissão da Câmara ou do Senado. Numa CPI, não. Numa CPI, ele é convocado. Quer dizer, o parlamento, ele se concedeu, digamos assim, através de uma previsão constitucional, prerrogativas de, durante uma CPI, ter instrumentos de investigação que normalmente ele não tem.
Por isso ela se torna uma ferramenta muito forte. Pimenta, a professora Célia entrou aí, dá uma interrompidinha para nós saudar ela e você continua na sequência aí. Bom dia, professora, bem-vinda aqui entre nós. Bom dia. É um prazer. Bom dia, deputado. Bom dia, Luiz. Bom dia, professora. Eu até me arrisco, eu fazendo aqui interpretação de direito constitucional, de sociologia política, aqui com a professora presente aqui entre nós, né? Mas vamos lá. Então, a CPI, ela dá esse poder. Por isso que as CPIs elas são muito temidas, né? Como dizia o Ulisses Guimarães, uma CPI todo mundo sabe como é que começa, ninguém sabe como é que termina. Porque na medida que você vai quebrando sigilos, você vai avançando nas investigações, outras coisas, né? Vocês lembram lá no Collor, né? A CPI do Collor, do PC Farias, né? A CPI dos Correios, né? A CPI do BNDES, a CPI da Petrobras. Todas essas CPIs, elas provocaram situações políticas bastante agudas no país, né? Eu tendo a achar que essa CPI, da mesma forma, ela vai aprofundar a crise política no governo e ela tende a aumentar mais a temperatura política e institucional do país, né? Por que eu acho isso? Porque a CPI ela vai acabar evidenciando um determinado fato que ele, de certa forma, ele é perceptível, mas as pontas desse fato, às vezes, elas não se interligam, né? Então, por exemplo, qual é a tese da CPI? Né? Qual é a tese da investigação? A situação que o Brasil vive hoje, ela não ocorreu por acaso. A forma como a pandemia, né, transformou o Brasil numa espécie de epicentro da doença no mundo. O fato do Brasil não ter vacinas, o fato do Brasil não ter uma estratégia nacional, o fato do governo ter incentivado o uso de remédios, né, sem eficácia comprovada. Tudo isso não ocorreu por acaso. Tudo isso é fruto de decisões políticas que foram tomadas por figuras que ocupam ou ocupavam postos chaves dentro da estrutura do Estado, e essa estratégia levou o Brasil a ter um número de mortos muito maior do que o país poderia ter. Essa estratégia deixou o Brasil sem vacinas. Esta estratégia, portanto, ela precisa, né, ser analisada, compreendida, e os responsáveis por essa estratégia precisam responder por ela. Afinal de contas, nós estamos aí com mais de 400 mil pessoas mortas. Eu diria assim que eu sempre imaginei que, em um determinado momento, algum tribunal penal internacional faria uma investigação sobre a condução da pandemia no Brasil. De certa forma, para mim, a CPI ela antecipa um pouco isso, né? A partir do momento em que ela vai se debruçar sobre portarias, sobre decretos, sobre normas, sobre decisões que foram um pouco, né, organizadas naquele artigo da professora Deise Ventura, né, que teve bastante repercussão, onde ela demonstra um conjunto de portarias, de decretos, de normas do governo que provam, né, isso que eu estou aqui dizendo. Quer dizer, não foi uma coisa que aconteceu por acaso, foi fruto de decisões políticas. E essas decisões políticas levaram o Brasil a essa situação. Portanto, as pessoas que tomaram essas decisões precisam responder, porque isso levou o Brasil a viver esse cenário de tragédia, né, sanitária hospitalar, verdadeiro genocídio, e que, portanto, não pode, né, simplesmente passar impune a responsabilidade daqueles agentes públicos que contribuíram para que essa realidade fosse o cenário que o Brasil hoje esteja vivendo. Então, por isso que eu acho que a CPI vai ser tão importante. Frei, o Luiz Miller e, particularmente, a professora Célia, que tem condições de nos ajudar muito aí a fazer uma leitura desse cenário, Frei Sérgio.
Muito bem, Pimenta, boa introdução. Professora Célia, como é que você vê esta CPI no grande contexto da conjuntura brasileira, nessa crise política que estamos vivendo? Que papel ela pode exercer? O que você acha que essa CPI pode trazer de novo? Bom dia a todas que estão ouvindo, a todos que estão aqui me acompanhando. Frei Sérgio, Luiz Miller, deputado Paulo Pimenta, é um prazer estar aqui. Eu acho que para a gente pensar a CPI, nós temos que começar antes da CPI. Né? A CPI e o que está acontecendo no Brasil não é consequência de uma pandemia, mas é consequência de um governo que foi eleito em 2018. Ou seja, a pandemia não é o grande inimigo do Brasil, a pandemia é o grande inimigo do governo Bolsonaro. Então, eu acho que nós temos de começar um pouco antes. E eu gostaria de começar lendo rapidamente as palavras do presidente Bolsonaro em um jantar com lideranças conservadoras em Washington, dia 19 de março de 2019. Portanto, 3 meses depois, menos de 3 meses depois que ele tinha sido eleito, e sem pandemia. E ele dizia o seguinte: o Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muitas coisas. Eu gosto muito dessa frase, eu acho ela muito síntese do que é o governo Bolsonaro, do que é a proposta do governo Bolsonaro, onde Bolsonaro é apenas uma peça. Ele é apenas uma peça em um esquema muito maior, muito mais amplo, montado desde 2013 e realmente deu o seu pontapé inicial quando o PSDB rompe com o Pacto Democrático, não aceitando as eleições de 2014 e com o golpe de Estado de 2016. Então, eu acho que há um projeto muito mais amplo, e essa frase do Bolsonaro, essa expressão do Bolsonaro, ela é muito importante, já tem que ser estudada, porque ela diz muito do que era, o que estava acontecendo no Brasil naquele momento, e eu vou chegar na pandemia, e vou chegar na CPI. O que tinha de ser destruído para que as forças que venceram as eleições em 2018, e foram forças muito poderosas, não foram só malucos com bandeira do Brasil caminhando ao redor da praça, tinha sido destruído as políticas sociais que estavam tentando minimizar, ainda que muito timidamente, as graves desigualdades sociais no Brasil, tinham de destruir as grandes empresas estatais, com foco na Petrobras e Banco do Brasil, ou seja, as grandes empresas estatais, e tinha de terminar, tinha de destruir, desconstruir a saúde e a educação públicas. A saúde chamava-se SUS e Mandetta estava lá como representante das empresas privadas de saúde. Eu acho que as coisas têm de ser bem claras, nós estamos fazendo uma análise mostrando exatamente o que está acontecendo, e as pessoas viram heróis no Brasil muito facilmente. E a educação pública era claro, os 4 ministros de educação até agora, eles têm uma única característica comum, eles são contra a educação. Absolutamente contra a educação. Desde o Vélez, passando pelo Weintraub, teve Weintraub, teve 4, 3, e esse senhor Milton Ribeiro. Então, esse era o projeto. Era um projeto altamente neoliberal, um projeto ultra neoliberal, e ainda mais era um projeto colonial, neoliberal, numa crise do neoliberalismo. Crise esta que está clara com a política agora do novo
presidente dos Estados Unidos. E mostrou claramente que acabou o neoliberalismo para os países de ponta. Então, a pandemia, ela chega como um azar, não na vida de cada um de nós brasileiros, ou das 400 ou quase 500 milhões de pessoas que morreram em suas famílias enlutadas. Ela chega como um grande azar para o governo Bolsonaro, que veio para destruir o papel do Estado, para arrasar o papel do Estado, e veio uma pandemia com esta dimensão, exigindo do Estado uma atitude que o Estado não estava construído para isso. Ou seja, o governo Bolsonaro não chegou até o poder para tomar atitudes a favor da população, do povo, da saúde pública. Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro, ou seja, as políticas que o deputado estava muito apropriadamente colocando, as defesas de cloroquina, a negação das políticas de controle social, as políticas de afastamento ou de lockdown, ou seja, todas essas eram tomadas de decisão que o governo não tinha interesse em tomar. Ou seja, o governo ignorou a pandemia enquanto pôde. Ignorou a pandemia de uma forma assassina. O governo, eu não sei se é genocídio ou não, porque o conceito de genocídio é um conceito muito específico, mas eu acho que é de uma forma assassina. Ou seja, ele não teve nenhuma preocupação, isso ficou claro na declaração de todos eles, que pessoas iriam morrer. O presidente Bolsonaro disse várias vezes, as pessoas morrem, os velhos morrem. E como iriam morrer velhos e pobres, e negros, isso não havia problema. Então, esta questão é a questão da política de governo que vai aparecer nessa CPI. Isso é grave, porque isso transforma, talvez, a CPI mais importante e mais perigosa que os próprios membros da CPI queriam. Porque a CPI, se ela for a fundo para ver qual foi a postura não foi em relação à pandemia, a postura era em relação a uma forma de fazer política que foi vitoriosa com a chegada de Bolsonaro ao poder. Então, essa CPI, ela está frente a um problema talvez maior do que ela tenha condições de dar conta. Porque ela está frente a um projeto de país. É o projeto de país que impediu que Bolsonaro... Não é a loucura de Bolsonaro, essa coisa que Bolsonaro é louco, patológico, isso é sempre uma besteira. E pode ser um ignorantão, mas ele faz parte de um projeto muito forte, muito importante, e essa CPI, se ela não está se dando, ela não está se deparando apenas com uma política errada em relação à pandemia, ela está se defrontando com um projeto para o Brasil. Então, o que a CPI tem de provar é que ela não aprova o projeto de desconstrução do Estado Nacional, de desconstrução da saúde pública, de desconstrução da educação, de desconstrução das nossos próprios públicos. Ou seja, a CPI, ela é uma CPI que avança, ela avança sem ela querer. Ela avança porque o resultado trágico, assustador dessas quase 500, e vai chegar a 500 mil mortes daqui a 1 mês, 2 meses, isso não é apenas resultado das políticas do governo específica em relação à pandemia, é resultado de um projeto do Brasil. Então, acho isso que a gente tem de pensar, e é mais complicado, e nessa situação, eu acho que a CPI está muito no início, e eu tenho acompanhado
Eu tenho acompanhado a CPI, eu tenho torcido pela CPI como cidadã e tenho minhas grandes dúvidas na CPI como cientista política. Fico por aqui no início. Muito bem. Bom, professora Célia, fez uma contextualização e colocando justamente nisso, né? Até o Bolsonaro até pode ser um ignorantão, mas quem dirige ele, quem está por trás, não é, né? E quem está dirigindo todo esse movimento aí de desmonte do Estado brasileiro, com certeza não é. Certamente a CPI não vai dar conta de todos os desafios históricos que nós temos nesse momento, com certeza não. E aí tem todo um movimento político. A questão, a pergunta é em que ponto nesse momento, e aí eu te perguntaria, Pimenta, em que ponto nesse momento a CPI pode nos ajudar numa inflexão política, num ponto de virada, num ponto de retomada deste movimento de reconstrução nacional? Claro que não é só ela, eu acho que a própria liberdade política do Lula tem um papel muito importante nesse cenário todo. Eu acho que a crescente disposição da população em se posicionar tanto contra o Bolsonaro, mas contra esse desmonte todo do Estado, por conta do desemprego, dessas questões todas. Então, dentro desse ponto específico, o que poderá vir na CPI que nos ajudará a mobilizar a população e a retomar esse projeto? Tem alguma questão aí, Miller, também? Fala aí um pouquinho. Não, eu acho que é por aí. A Célia falou ali que a CPI ela não tem a dimensão do que significa o governo do Bolsonaro. No entanto, a destruição do Estado brasileiro ela tem a ver, sim, com a destruição do SUS, porque o SUS é um dos maiores símbolos que a gente conseguiu construir neste país de universalidade, de atender o conjunto da população, sejam ricos, sejam pobres e tal, porque é disso que nós estamos falando ao fim e ao cabo. Nós não estamos falando de uma revolução socialista nem nada, nós estamos falando de uma estrutura estatal que atenda os interesses da população. E o SUS é símbolo disso. Não tem outra estrutura que a gente conseguiu fazer tão bem. Eu estou falando de Brasil, não estou falando de esquerda, direita, etc., porque, na verdade, o SUS começa lá atrás, ele é uma construção, e esse país não conseguiu fazer nada tão bem quanto o SUS, tanto é que é referência mundial. Tu destruiu o SUS, e eles estão no caminho de destruir, aliás, continuam no caminho, né, Pimenta? Porque parece que tem um projeto de lei aí que quer liberar os voucher saúde, os voucher não sei o que o Guedes quer. Então, eles continuam operando a destruição e, para destruir o Estado brasileiro, eles precisam destruir também a saúde. Por isso que o tema Covid e o tema da CPI encaixa tão bem, porque se a CPI fizer o seu serviço, o crime vai ser constatado e esse cara vai ser condenado pelo crime, portanto, vai ser barrado, ele não vai poder continuar a governar e, portanto, não vai continuar a destruir, hein, Pimenta? Veja bem, Miller, falei Sérgio, a professora Célia, ela traz uma questão que ela é uma questão muito importante para a gente compreender o governo Bolsonaro, né? Por exemplo, nós temos no meio ambiente uma pessoa que é contra o meio ambiente. Nós temos na cultura uma pessoa que é contra a cultura. Nós temos na Fundação Palmares alguém que é contra a luta, né, de resgate histórico do tema da escravidão. É contra a essência da existência da fundação, né? Quer dizer, nós temos na educação uma pessoa que é contra a educação pública, nós temos no SUS uma pessoa que é contra o SUS, né? Nós temos nos direitos humanos uma pessoa que é contra todas as políticas. Então, o governo Bolsonaro, ele é um governo que ele consegue ter em todas as áreas principais. Na habitação, destruir o programa da habitação popular. É difícil a gente dizer assim, tá, mas o governo tem uma ação propositiva numa área. Qual é que seria a área? Esses dias, num debate, professora, com um bolsonarista, eu comecei a insistir nisso, eu dizia assim para ele, tá, mas me diz uma ação do governo que nós pudéssemos dizer assim, não, essa aí foi boa para o Brasil. Me diz uma coisa.
De tanto incomodar ele, ele falou o fim do horário de verão. O fim do horário de verão, ele conseguiu citar como uma ação do governo que transcendesse a questão ideológica. E até nisso eu não concordei com ele, porque eu gosto do horário de verão, né? Então, tu vê que eles não conseguem apontar uma política pública, né? Aí eles enxergam, não, hoje o IBAMA aprova de forma muito mais rápida, né, a liberação dos venenos. Então, as políticas que eles... O IBAMA hoje deixa o pessoal trabalhar com mais liberdade na Amazônia, mas é tudo coisa ilegal, é madeireiro ilegal, é garimpo de terra indígena. Quer dizer, então, aquilo que eles chamam de políticas públicas é exatamente a destruição das ferramentas de controle, de fiscalização do Estado brasileiro ou das políticas públicas, né? Eu avalio que, no caso da CPI, existe uma particularidade, que ela vai além disso, né? Por quê? Porque a ação do governo na CPI, ela objetivamente resultou na morte de centenas de milhares de pessoas. É diferente de tu ter uma política lá de deixar caducar a Cineteca brasileira, né? Ou tu não sei... Isso é uma coisa. Ou na área do esporte, não, a CPI tem uma particularidade. E essa particularidade pode ser comprovada através das normas, das decisões, né? Então, o governo Bolsonaro, lá no início, e figuras como Osmar Terra, aquela outra médica, defensor da cloroquina, esse cara do Wizard, que era o dono daquela rede de curso de inglês, o Luciano Hang, essas figuras todas que os filhos do Bolsonaro, eles convenceram o Bolsonaro de que a doença era uma bobagem. E o Bolsonaro é uma figura, né, de pouca capacidade intelectual. A verdade é que ele acreditou nisso, num determinado momento, né? Se a gente olhar os vídeos do Osmar Terra, a gente vai ver vídeos de março, de abril, de maio. Ele fala num tom professoral, né? Ele diz assim, gente, eu sou médico, eu fui secretário de saúde, eu quero explicar para vocês. Uma gripe, ela tem é uma gripe viral. Qualquer gripe, em 2 ou 3 semanas, ela passa. Portanto, vacina, não sei o que lá, é botar dinheiro fora. Porque daqui a 2 meses ninguém mais vai ouvir falar dessa doença, né? Eu participei de debates nas rádios do interior com Osmar Terra e eu ficava numa situação complicada porque o apresentador dizia assim, tá, deputado Pimenta, mas o senhor é médico? Não. O senhor foi secretário de saúde? Não. O senhor estudou medicina? Não. Então quer dizer que o senhor sabe e o Osmar Terra, que é médico, que foi secretário da saúde, está mentindo. E o senhor é que sabe. Então, o senhor agora é o dono da medicina. E o Osmar Terra é tá errado, né? Ele está dizendo aqui que daqui a 1 mês não vai ter mais doença e vocês querem fechar tudo, prejudicar o comércio, prejudicar a economia. Tu não está vendo o Osmar Terra explicar aqui que em 3 semanas a doença foi embora? Né? Então, como eles tinham essa concepção, por exemplo, eu tenho 2 ou 3 aqueles negócios que os generais leem para a tropa, todos os dias lá os milicos ficam em forma e eles leem lá uma espécie de uma ordem de serviço, eu não sei exatamente como é o nome daquilo, né? Ordem do dia. Ordem do dia. Eu tenho 2, tem uma do comandante-geral da Amazônia, tem outra de Brasília, onde o general está escrito. Então ele diz assim, eu já me imunizei e peço que a tropa rapidamente também fique imunizada. Busquem o contato. Quanto mais cedo vocês forem imunizados, mais cedo a tropa estará preparada para o combate. Não sei qual é o combate, né, que ele se refere. Mas existia no governo essa concepção. Então, a vacina, a máscara, o álcool gel atrapalham a imunização do rebanho. Evitar aglomerações. Então, se tu quer imunizar a população, a cabeça deles, nós precisamos que todo mundo se contamine rápido. Porque em 3 meses a doença foi embora. Vacina, álcool gel, evitar aglomeração,
máscara, tudo isso atrapalha a estratégia. E como é que tu faz para evitar que a maioria da população tenha sintomas graves? Usa cloroquina, ivermectina, anita, zinco, não sei o quê. Então, eles tinham uma concepção do negócio, uma ideia, né? Se a população tomar esse coquetel, ela vai ficar mais... a imunidade fortalecida, por mais que não tenha comprovação científica, eles, né? E aí, então, o que aconteceu? Deu tudo errado. A cloroquina não funcionou, era uma bobagem, a imunidade do rebanho não deu certo, começaram a se desenvolver novas cepas. Eles achavam lá no início, tem vídeo do Osmar Terra, do Bolsonaro, dizendo que não morreriam. O Osmar Terra disse que não morreria mais pessoas de H1N1 do que de Covid. Né? Morreram 771 pessoas no ano passado. Então, tudo que eles... A estratégia deles deu errado. Então, se essa estratégia deu errada, alguém tem que ser responsabilizado. E aí eu quero trazer dois aspectos aqui, rapidinho, para não me estender demais. Tem um outro lado, isso é o grupo do negacionismo radical, né? Osmar Terra, coisa e tal, papapá. Aí tem o time dos bandidos, mas que é os filhos, esse outro cara da comunicação. Esses enxergam oportunidade de negócio em tudo. Então, esses, quando surgiu a história da cloroquina, os caras, porra, rapaz, dá para nós ganhar muito dinheiro com isso aqui. Né? Então, por exemplo, o Tamiflu, que é aquele remédio para H1N1, era 0,80 a tabela do SUS. Eles mudaram para 1,30 na outra semana. Na outra semana, compraram não sei quantos milhões de Tamiflu. Porque alguém disse que era importante também aumentar o SUS, tinha que ter bastante Tamiflu à disposição, porque podia... Não sei quem disse isso, mas não importa. Importa que compraram não sei quantos milhões de Tamiflu, mas antes aumentaram a tabela em 50 centavos por unidade. Agora, vejam bem, o cara da Pfizer vai fazer uma reunião e é recebido pelo filho do Bolsonaro e pelo secretário de comunicação. Por que o cara da Pfizer, gente, foi recebido pelo filho do Bolsonaro e pelo secretário de comunicação? Vocês já pararam para pensar isso? Quer dizer, como é que o cara da Pfizer... Não tinha ninguém do Ministério da Saúde, não tinha ninguém de... Né? Tu imagina, vem um executivo da Pfizer para negociar com o Brasil um negócio que vale bilhões de reais e é recebido pelo filho do Bolsonaro e pelo Weingarten, aquele, né? Que negou na CPI. Olha a loucura, gente. A Pfizer tentou 1, 2 vezes contato com o governo, não conseguiu. Aí eles tinham um lobista no Brasil, que era o dono da Rede TV, um dos donos da Rede TV. Aquele que era casado com a apresentadora Luciana Gimenez, eu não sei nem como é que é o nome do cara. Aquele cara, se das quantas Carvalho, é o lobista da Pfizer. Quando a Pfizer tentou vender para o governo 2, 3 vezes, não conseguiu, aquele cara da Rede TV, ele faz um caminho por fora e chega no cara da comunicação, no Weingarten, que é o cara que fazia a relação do governo com as TVs. Aí o Weingarten consegue marcar uma reunião e bota o Carlos Bolsonaro. Então, a única reunião que teve para valer com a Pfizer foi com o lobista, não com o executivo da Pfizer, com o filho do Bolsonaro e com o Weingarten. Vocês acham que essa reunião aconteceu para quê? Com essa composição. Porque aí eles enxergaram a oportunidade de ganhar dinheiro com a vacina. Então, aonde os filhos entram, aí entra o esquema da máfia, entendeu? Um último negócio interessante, vejam bem. Vocês viram que os requerimentos que os senadores apresentaram na CPI, os senadores do governo, foram feitos dentro do Palácio do Planalto, né? Que por si só já seria um escândalo. Né? Esqueceram de apagar lá, tu consegue ver qual é o IP, tu consegue ver qual é o computador que os requerimentos foram elaborados. Então, os requerimentos que os senadores governistas
apresentaram na CPI foram feitos do Palácio do Planalto. Agora, vejam bem, foram feitos do IP, com a senha, de uma funcionária do Palácio do Planalto. Você sabe quem é essa funcionária? É a mulher do Anjo, do Vacef, do cara que escondeu o Queiroz da casa dele. Agora eu pergunto para vocês, o que uma funcionária do Palácio do Planalto tem para fazer requerimentos para os senadores governistas apresentar na CPI? Agora, imagina a hora que quebraram o sigilo dessa senhora. Ela vai ser chamada na CPI. A probabilidade que existe de que quem elaborou esses requerimentos, na realidade, foi um advogado criminalista da família. O cara que cuida da relação da família com a milícia. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, aí tem duas vertentes. Tem o esquema do negacionismo, que levou o Brasil ao desastre, e tem o esquema do banditismo, que enxerga em tudo uma oportunidade de ganhar dinheiro. E esses dois movimentos, eles se misturam. E, do meu ponto de vista, os dois serão capturados pela CPI. É porque, na verdade, fica... O que tu está dizendo, inclusive, não é do conhecimento da grande maioria das pessoas, né, Pimenta? É um negócio... Na realidade, é que eu junto... Até as pessoas até conhecem, Miller, mas é que a gente junta as pontas que aparecem em diferentes lugares e tem condições de apresentar uma historinha mais encadeada, que é o que a CPI faz. Não, e aí pelo que tu está dizendo, sim, a CPI ela vai conseguir... porque a CPI ela vai, como é que é? Toda a CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E aí o não terminar, né, Celi? De repente, o terminar dessa CPI pode ser o que tu estavas dizendo preocupada há poucos. Olha, talvez a CPI não consiga atingir a dimensão toda do que nós estamos enfrentando, mas pelo que o Pimenta está dizendo, pode sim, hein? Tu tá... Muitas das coisas que eu estava pensando em falar, o deputado falou, mas eu quero... eu sempre... Começar com uma coisa completa... Eu sou muito... Eu acho muito... Uma coisa cômica. Quando a polícia pega uma tonelada de cocaína e mostra que pegou uma tonelada de cocaína e festeja. E eu pergunto sempre, bom, alguém comprou e alguém vendeu. Ou seja, onde é que está o dinheiro dessa cocaína aí? Parece que isso não existe. Pegamos 1.000 quilos de cocaína. Oh, sim, que lindo, pegamos 1.000 quilos de cocaína. Viva a guerra... As drogas, diga-se de passagem, sou completamente contra, mas isso não vem ao caso. Mas não se pega as duas pontas, que são quem vende, quem compra, porque se aquela cocaína está correndo ali, eles pegaram, alguém comprou, alguém vendeu. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a CPI tem que chegar em um lugar, uma questão fundamental aí, que é a questão do dinheiro. Ou seja, a questão da cloroquina... Óbvio, inclusive até o Bolsonaro sabia que a cloroquina não servia para nada. Talvez servisse para as emas do Pátio do Alvorada, mas os jardins do Alvorada, mas todo mundo sabia que não servia. A cloroquina é um grande negócio. Então, se na droga tem de ir atrás do dinheiro, aqui também tem de se perseguir o dinheiro. E eu concordo plenamente com o deputado e coloco mais uma questão aí. Uma questão que não estava no projeto bolsonarista, tanto da cloroquina como da destruição do Estado, que era Trump perder as eleições nos Estados Unidos. Essa foi uma derrota que o bolsonarismo como um todo, esse grupo mais aproximado do Palácio, e mesmo a sua base de apoio, seja ela dentro do Congresso ou fora, não pensava que Trump perderia as eleições. Porque a questão cloroquina também é uma questão Trump. A cloroquina não vem só de dentro dos laboratórios das Forças Armadas, mas também vem dos Estados Unidos. Então, nós temos aí
uma conexão bem mais importante, uma conexão que eu não sei se a CPI vai chegar até aí, mas a questão da cloroquina não é apenas um crime contra a saúde pública, não é um crime contra os brasileiros e brasileiras pegando um remédio que, bom, eu posso dar também um ácido de título salicílico para as pessoas, vocês podem tomar um por dia que vocês não vão ter Covid, óbvio, a maioria das pessoas não vão ter Covid. Bom, então eu acho que essa é uma questão fundamental para a CPI seguir. Se vai seguir, não sei. Concordo plenamente com o deputado. A reunião, nada mais suspeito, eu tenho acompanhado a CPI na medida em que eu posso, porque eu trabalho muito atualmente, apesar de ser aposentado, sou uma pessoa que trabalha sem parar. Então, quando eu posso, eu assisto. A reunião do Murillo, né? Presidente da Pfizer para a América Latina, para o Brasil, não sei na época, através do Weigarten, o nome dele, esse secretário da comunicação, é absolutamente suspeita. É absolutamente suspeita. A entrada nessa reunião do filho do Bolsonaro com o Felipe Martins é absolutamente suspeita. Não existe governo que trate com uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, mandando um menino e seus amiguinhos para tratar desse assunto. Então, aí tem uma questão séria, porque nesse momento se vê que é uma total, ou seja, se mandou o grupo, se mandou para essa reunião quem interessava ao governo. Ou seja, quando é que eles vão levar nisso? É impossível se pensar que o ministro da Saúde, mesmo sendo o general assustado, mas ele tinha que estar nessa reunião, ou a secretária, que também é outra assustada, também tinha que estar nessa reunião. Ou seja, ou lá pelo Estado, o chefe da Casa Civil que fosse. O Ministério da Saúde está tratando de outras coisas, mas tem chefe da Casa Civil. Não, mandaram um grupo de jovens rapazes que não tinham nada a ver, para tratar de um assunto que... Vamos supor que esse Weigarten, ou seja lá como for o nome dele, fosse uma pessoa bem intencionada, mas quais as qualidades técnicas que esse indivíduo tinha para discutir uma questão nessa proporção, de comprar milhões e milhões, dezenas de milhões de vacinas, então ali tem de se continuar discutindo. Não é para menos que, estrategicamente errado, o Renan Calheiros chegou a dizer: eu vou mandar prender esse sujeito, porque realmente era tão absurdo aquela situação que ele fez estrategicamente, acho que cometeu um grande erro. Não dá para prender ninguém nessa CPI, porque não dá para criar mártir. Mas eu acho que isso é uma questão extremamente complicada. Outra questão que complicou, e eu acho que é a única razão pela qual o governo começa a comprar vacinas e começa a se preocupar com vacinas, pode ser que eu esteja simplificando demais o problema, mas vamos dizer assim, não a única, mas uma fundamental razão pela qual o governo começou a comprar vacina foi Lula voltar à vida política. A volta se a pandemia não estava no projeto Bolsonaro de governo, muito menos Lula, não só solto, mas Lula com seus direitos políticos plenamente readquiridos. Ou seja, a volta de uma forma petista, se poderia dizer que quem salvou o Brasil de uma coisa pior ainda foi o Lula ter voltado
com seus direitos políticos plenamente readquiridos, porque dali começou a vacina. Porque lá pelas tantas, o Lula tem que conversar com o presidente da China, em última instância, para conseguir as vacinas. Chegou um momento tão doido nesse país que eu pensei, bom, a única pessoa que tem condições de conversar com o presidente da China para que a gente tenha o IFA é o Lula. Então, esse foi um outro aspecto que não estava na conta deste governo. Ou seja, a minha sensação é que esse governo ele se perdeu com a pandemia, se perdeu completamente, inclusive minimizando. Eu acredito que o Osmar Terra acreditava naquilo, porque era tão absurdo ele dizer aquilo, que eu acho que ele acreditava naquela mar de barbaridade que ele disse no início. No fim, eu acho que não. Aí teve que continuar repetindo, porque, bom, aí já tinha começado. Mas no início, eu acho que realmente ele devia acreditar naquilo. Então, houve essa pandemia foi o primeiro inimigo, e o segundo grande inimigo, que não estava, era juntar a pandemia com Lula e a mais recente pesquisa da Datafolha, que, se vocês perceberam, a Rede Globo de televisão deu dados daquela exata pesquisa sobre a popularidade do presidente Bolsonaro, mas ela não deu, sobre aquela mesma pesquisa, os dados sobre as projeções para 2022. É interessante pensar isso. Não apareceu em lugar nenhum. E era a mesma pesquisa. Quando eles falaram que estavam aumentando a rejeição de Bolsonaro, era rigorosamente a mesma pesquisa. Só que eles não deram, porque o Lula é realmente uma figura que mudou o quadro, inclusive, da relação do governo Bolsonaro com a vacina. Na minha perspectiva, é um aspecto que se deve... Dois aspectos aí para fechar. A CPI tem de atrás do dinheiro. A cloroquina tem uma questão de dinheiro clara dentro. E a relação Pfizer com o secretário tem uma relação de dinheiro. Não estou dizendo, por amor de Deus, que o secretário seja corrupto. Não é isso. Não estou acusando ninguém de corrupção. Eu estou dizendo que ali tem uma forma de fazer política muito estranha. Isso eu acho uma questão importante, para mim, importante. E a segunda é que o avanço na tentativa de comprar vacinas e de resolver o problema, inclusive tirando o Ernesto Araújo das relações exteriores, está muito ligado ao fato da presença política do Lula novamente no país. Fico por aqui por enquanto. Muito bem, gente. Daqui a pouco o Miller, eu dei uma quedinha aqui, Miller, já voltei, para interagir com os nossos internautas, mas eu queria fazer uma pergunta aí para o Pimenta agora, já meio nos encaminhando para o fim. Muito boas colocações, professora Celi. Eu vi que as pessoas estão elogiando aí a qualidade da informação, que é racional, é de informação mesmo, de qualidade, como é a nossa lógica aqui nas nossas redes de informação. Elogiar muito vocês por essa característica, né, de passar realmente informações contextualizadas, que é isso que nós precisamos muito. Agora, Pimenta, e o Pazuello, hein? O que vai acontecer com este homem? Eu fiquei perguntando nos últimos dias o que seria de nós se, por desventura, estivéssemos numa guerra e tivéssemos o Pazuello como um general de suprimento. Nós estaríamos mal na foto, né? E o que vai acontecer com esse homem na CPI? Né? Além, evidentemente, de mostrar que uma parte das nossas Forças Armadas deve estar passando muita vergonha com ele. Tem várias... O debate está muito bom mesmo, né? Estar aqui junto com vocês, especialmente com a professora Célia, é muito bom, né? Porque faz a gente pensar sobre as coisas e a gente precisa, às vezes, tentar aprofundar um pouco essa leitura, né? Eu estou louco para falar de outras coisas aqui também, né? Mas vamos lá.
Primeira questão do Pazuello, que eu acho que é importante, assim, que eu tenho insistido, né? Eu não tenho registro, professora, de algum oficial general da ativa comparecendo numa CPI. Com certeza, antes da Constituição de 88, não aconteceu isso, né? Então, antes da Constituição de 88, não aconteceu isso, né? E o Bolsonaro ele criou uma situação que ela não existia durante o governo Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, que são oficiais superiores da ativa ocupando cargos nos governos. Isso é um fato absolutamente novo. Durante o período da reforma da Previdência, eu era o líder da bancada do PT. E eu fui em várias reuniões com o general Fernando, que era o ministro da Defesa. Eu e outros parlamentares. E ele dizia assim: o único oficial da ativa que participa do governo é o ministro da Defesa. As Forças Armadas são instituições de Estado e não de governo. Portanto, o ministro da Defesa é o único oficial da ativa que participa do governo. Essa lógica o Bolsonaro quebrou quando ele trouxe o Braga Neto para a Casa Civil, quando ele trouxe o Ramos para a Secretaria-Geral, quando ele trouxe o Pazuello para ministro da Saúde e o general Rego, não sei das quantas, que ele colocou lá nas comunicações. Então, veja bem, isso não é uma questão menor. Quer dizer, desde a Constituição de 88, nós nunca mais tínhamos tido oficiais superiores ocupando funções de primeiro escalão nos governos. Quando o Bolsonaro faz isso, ele traz as Forças Armadas para a gestão do governo. E passam a responder, não pelo fato de ser general, mas por ser ministro da Saúde. Então, o Pazuello está sendo investigado não porque ele é general, mas porque ele foi ministro da Saúde. Mas na cabeça deles é o general da ativa que está sendo investigado. Tanto é que, quando ele foi tomar um depoimento, esses dias, ele depôs com assessoria jurídica do Ministério da Defesa. As peças da defesa dele são elaboradas no Ministério da Defesa. Inclusive, há uma discussão se ele deve ir fardado ou não. Fraudado, de fraude a gente já sabe que ele vai. Agora, fardado a gente não sabe. Eu até acho que a farda não vai servir nele, porque nesses período que ele teve no governo, ele engordou 40 quilos. Então, a farda não vai servir. É muito leite condensado, bacalhau, picanha, não cabe mais. Agora não tem como botar a fralda e a farda ao mesmo tempo. Não vai entrar no carro, né? Mas é o seguinte, é um fato novo esse. Porque na medida que a gente avança numa investigação, vamos quebrar o sigilo bancário, telefônico do Pazuello, vamos quebrar o sigilo telemático do Pazuello. Tem um outro episódio, professora Célia, que é interessante, a senhora que trabalha com mais consciência política, olha só. Teve uma reunião no Palácio, onde estavam o Pazuello, o Bolsonaro, o chefe da Casa Civil, o Braga Neto, e o Ramos, que é o secretário-geral de governo. E o Pazuello deu uma opinião diferente dos outros. E o Ramos disse para ele, olha, eu não concordo. E ele falou assim, o Ramos disse para ele assim, General Ramos, eu sou um general de 4 estrelas, tu é de 3 estrelas. Portanto, tu aqui é um subordinado a mim e ao Braga Neto. A tua opinião é a nossa opinião. Então, o general Braga Neto e o general Ramos sempre trataram o Pazuello como um subordinado. Porque ele era um general de 3 estrelas, na presença de um capitão. Então, tinha um capitão da reserva, um general 3 estrelas e 2 generais 4 estrelas. Olha só, quando o Pazuello foi demitido, o Bolsonaro estava muito preocupado que ele pudesse ser preso por um juiz de primeira instância. O Bolsonaro decidiu criar um Ministério Extraordinário da Amazônia para botar o Pazuello. Só que existe um comandante da Amazônia, que é o general 4 estrelas.
não aceitou que tivesse um general 3 estrelas de ministro da Amazônia, do qual ele tivesse que se reportar. Então, veja a confusão que cria também dentro do governo essa história de trazerem os generais, né, da ativa para exercerem funções administrativas nos ministérios. Né? Pazuello, além de tudo, é um cara muito fraco, gente. Ele não conhece a coisa, não conhece a área. Né? Então, eu acho que, de fato, o depoimento dele é extremamente temerário para o governo. E acho que o Lewandowski, gente, deu um nó nele. Eu não fiquei preocupado com a decisão do Lewandowski. Porque o Lewandowski disse o quê para ele? Primeiro, o senhor vai depor sob juramento, portanto, não pode mentir. Né? Segundo, a Constituição prevê que o senhor não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas o senhor não pode se negar a responder questões que digam respeito a terceiros. Então, ele pode ficar em silêncio sobre a participação dele nas coisas. Mas ele não pode se negar, porque ele está aí na condição de testemunha. Quem pode se negar a depor é o investigado. O investigado, ele pode dizer, não, me reserva o direito de ficar em silêncio. É o investigado, não a testemunha. Ele está indo na condição de testemunha. Então, ele não precisa responder sobre ele. Mas se o filho do Bolsonaro participou da reunião, se não sei quem tratava com a Pfizer, qual era a participação, isso ele vai ter que responder. Então, eu acho que foi inteligente e eu achei importante a maneira como o Lewandowski destrinchou o habeas corpus. Né? Para concluir minha participação, duas considerações aqui bem objetivas. Né? Além da questão da Pfizer, professora Célia, eu acho muito interessante a história da viagem a Israel. Né? Porque imaginem vocês o seguinte, imagina se descesse um avião hoje, aqui em Brasília, no meio da pandemia, com uma comitiva de Israel, que viesse até o Brasil porque saiu uma notícia de que tem um spray que está sendo estudado numa universidade que poderia funcionar. Não tem nenhuma comprovação científica, ninguém está usando aqui no Brasil, mas mesmo assim aparecesse aqui um avião de Israel, cheio de gente dentro, para conhecer esse spray. Já seria uma coisa esquisita, né? Agora, imagine você o seguinte, para um avião aqui em Brasília, desce uma comitiva de Israel, ninguém de máscara. Né? Segundo, quem de vocês é do Ministério da Saúde? Nenhum. Quem de vocês é da Fundação Oswaldo Cruz ou do Butantan? Nenhum. Tá, mas vocês vieram conhecer uma experiência de um spray que uma universidade está desenvolvendo aqui em Israel. Algum de vocês aqui é de alguma universidade brasileira? Não. Algum de vocês é pesquisador da área? Não. Algum de vocês é médico? Não. Mas então quem são vocês? Eu sou filho do Bolsonaro, esse aqui é o meu amigo deputado Hélio, que também é conhecido como Hélio Bolsonaro, né? Que usou o nome de Hélio Negão, né? O Hélio Bolsonaro. Esse aqui é o Weigarten, que é da comunicação. Esse outro aqui, não tinha ninguém da área da saúde. Não tinha nenhum pesquisador. Não tinha ninguém do Butantan, não tinha ninguém. O que eles foram fazer em Israel, gente? Foram ver se esse negócio do spray dava para fazer negócio. Para ver se tinha um jeito de ganhar dinheiro. Quer dizer, os caras foram com dinheiro público até Israel brincar, pegando avião da FAB, ou foram tratar de outros assuntos. Aí, cada um de nós aqui interpreta do jeito que quiser. Né? Terceira e última participação minha aqui, abusando da boa vontade de vocês. Eu acho que existe uma outra coisa que mexe na percepção das pessoas sobre o governo Bolsonaro, que é a seguinte questão. Uma coisa é quando tu analisa uma pandemia, uma doença, a partir de dados estatísticos e de números de pessoas que tu não conhece. Ah, morreu 500 pessoas, eu não conheço ninguém. É triste, né? Mas parece uma coisa tão distante. Ah, tem mais 1000 casos lá em Manaus. Na medida que a doença ela foi chegando na nossa vida, na vida das pessoas, cada um de nós aqui que está nos ouvindo, cada um de nós aqui sabe uma quantidade enorme de pessoas
das nossas relações, que ficaram doentes, outras morreram, outras estão internadas graves. Há uma mudança da percepção. A partir do momento que a pessoa tem CPF, que a pessoa tem uma casa, que a pessoa tem uma história, que tu sabe quem é a pessoa, a tua percepção sobre a postura do governo perante a pandemia se altera. Principalmente se a pessoa, de algum momento, ela acreditou na conversa do Bolsonaro. Ah, o fulano tomou cloroquina. Ele estava tomando cloroquina, não quis ir no médico. Né? Ah, o fulano de tal. Então, eu acho também que nós assistimos no Brasil uma coisa que ela é um pouco constrangedora para quem passa por isso. Mas gente fanática pelo Bolsonaro, quando perde alguém da família, quando tem alguém da família doente, ele se sente, de alguma forma, também responsável por isso. Por ter estimulado isso, por ter feito um discurso negacionista, por ter estimulado, né, as pessoas a se aglomerarem, por ter desprezado cuidados básicos. Né? E eu conheço situações assim. Eu vi esses dias um vereador de Belém, que era um dos grandes defensores do Bolsonaro, o cara quase morreu, teve internado, a família também, o cara se tornou agora um grande crítico do bolsonarismo, está lá, pau nos caras. Eu vi também uma outra situação parecida aqui de uma pessoa que é bem influente. Né? E por último, desculpa, as pessoas que ganharam dinheiro para defender o tratamento. Isso aí é um outro escândalo enorme, gente. Tu imagina um monte de influenciador digital, agora as pessoas estão sabendo. Eu quero ver quanto que esse Alexandre Garcia... A minha tese é que esse Alexandre Garcia ganhou muito dinheiro. Eu quero ver aparecer isso, eu quero saber. Ontem aquele Cajuru falou, eu vou apresentar a lista das personalidades conhecidas no Brasil que receberam dinheiro do governo para difundir o tratamento precoce e o uso da cloroquina. Quer dizer, tu imagina o seguinte, o cidadão está assistindo a televisão e alguém vai lá e diz, olha, o uso da cloroquina é muito bom, eu sei que o tratamento precoce salva vidas, não sei o que lá. E aí depois tu descobre que esse cara estava ganhando, gente. Era tudo mentira. Olha a gravidade disso, dinheiro público. Dinheiro do Ministério da Saúde ou da Comunicação pagando personalidades, influenciadores, para difundir um tratamento que a ciência não comprova a eficácia. Isso aí, para mim, é cadeia, viu? Isso é crime de... Não sei se devo usar a palavra genocida ou assassino, mas algum crime tem nisso aí. Porque isso levou as pessoas a morrerem. E quem leva as pessoas à morte, ocupando uma função pública, tem que responder, de alguma forma, pelos crimes que foram cometidos. Concluo a minha participação e peço desculpas se falei demais. Não, tá tudo muito bom aqui. Eu queria sugerir, então, Miller, interage com nossos internautas aí, o que eles comentaram. Olha, e depois a Célia faz aí um comentário final e o Pimenta também se despede do nosso povo aí, pode ser? Acho que a gauchada, Frei, estava meio, como é que é, meio escondida debaixo dos cobertores ainda, porque pouca gente comentou aqui, mas de toda forma tem Fabinho Bahia, o Bozo está com medo da CPI, Rodoviário na luta, bom dia, um bom e didático debate para além da emoção, muito bom. O que ele mais disse aqui? Peraí, Bolsonaro veio para destruir e disse que faria isso. Página 64, Bolsonaro genocida, Porto Alegre da depressão, Osmar Terra é um charlatão e deve ser chamado para CPI, preso. Ana Lídia Nunes Pereira, lá do litoral, ela, ó, está participando aqui, comentando bastante. Oscar Bernardi, bandidos fardados no comando da República do Brasil. Breno Aniceto, fora Bolsonaro, é isso aí, vamos lá. Tem várias pessoas aqui comentando, muita gente passou pela nossa live aqui, Frei. Estamos chegando às mil pessoas passando pela nossa live no primeiro programa aqui, que está inaugurando hoje esse programa, né? Isso, todas as segundas às 11 horas da manhã. Celi, diz aí para nós uns comentários finais aí para nossa militância poder acompanhar esse tempo político difícil aí e não se enrodilhar nesse cipoal de informações.
Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o Frei Sérgio, o Luiz Miller, o prazer de estar com o deputado Paulo Pimenta, obrigado pelo convite. Eu acho que cada vez mais a gente tem de falar, cada vez mais a gente tem de discutir essas questões. Eu gostaria de falar muito rapidamente o que nos cabe como oposição a este governo. E eu acho que nós temos nós temos muitas missões a cumprir, mas eu acho que tem duas questões muito sérias que têm que ser desconstruídas, para usar o termo do Bolsonaro, nesse momento. Uma é a questão, apesar do SUS ser, eu concordo com o que falou antes, o SUS ser a grande instituição universal do Brasil, a importância do SUS, eu acho que o SUS que estava completamente desprestigiado, ele retoma uma posição central com a pandemia. Eu acho que isso é fundamental para os setores progressistas da sociedade trabalharem com isso e lutarem pelo SUS. E mais, trazerem as pessoas que estão mais distantes dos centros, que são mais fáceis de chegar ao SUS, trazerem as pessoas que são mais descrentes ou que foram bolsonaristas por desencanto da vida, trazer essas pessoas para perto da gente, tentando desconstruir uma espécie de pensamento mágico. Porque esse país está muito pobre, as pessoas têm muito pouca emprego, as pessoas estão ficando na miséria, as pessoas são descrentes. E quando as pessoas estão na miséria, quando as pessoas estão desencantadas, quando as pessoas não pensam em futuro, a magia é muito fácil de ganhar espaço, ou seja, tem um remédio mágico. Então, eu acho que nós, que estamos em um lado que eu chamo um grande lado progressista no Brasil, cada vez mais temos de discutir com as pessoas, trazer as pessoas, mostrar às pessoas que o pensamento que realmente, quando eu não tenho emprego, quando meus filhos não têm o que comer, quando eu não tenho possibilidade de manter uma casa, eu tenho de ir para a rua e viver em situação de rua. Quando eu sou desrespeitado o dia inteiro, óbvio que alguém diz assim, toma esse remedinho que vai salvar a tua vida, eu tomo o remedinho para salvar a minha vida. E nós temos a função, nesse momento, de desconstruir esse pensamento mágico, porque em cima dessa ideia de pensamento mágico, que o Bolsonaro muito ganhou as eleições, tentando desconstruir alguma coisa que é muito mais difícil, nós reconstruirmos a imagem de um SUS forte, capaz de auxiliar as pessoas. Por exemplo, nesse momento, nós temos um problema grave, que é o problema das pessoas com comorbidade. Se eu tenho um plano de saúde, eu ligo para o meu médico, para a minha médica, e digo, olha, eu preciso de um atestado de comorbidade tal, que eu tenho, não estou fazendo nada, ao contrário, eu não, porque eu sou velha, eu já me vacinei e já estou com as 2 doses, mas eu não tenho comorbidade. Mas uma pessoa precisa de um atestado médico, ele vai no seu médico privado e pega o atestado. Agora, como ele conseguirá um atestado de médicos do SUS? Se ele tem uma comorbidade. Como ele marca um horário no médico do SUS? Porque ele precisa de um atestado dizendo que ele realmente tem uma questão de pressão alta grave, uma questão de diabetes grave, uma questão de asma grave. Então, quando chegamos na comorbidade, nós já começamos a ver essa coisa pavorosa de classe que existe no Brasil, essa desigualdade horrorosa que existe. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Não é mais uma questão... Já não é mais uma questão da CPI, mas eu estou extremamente preocupada com isso. Nós estávamos vacinando quem chegava. Agora, se vacina quem chega com um atestado. Quem é que consegue esse atestado? Então, nós temos de chamar o SUS, pensar formas urgentes, formas emergenciais de fazer com que as pessoas
que é a grande maioria do país, que não tem plano de saúde, que não tem dinheiro para pagar um médico privado, que possa chegar ao atendimento público e conseguir os seus atestados das comorbidades para poder tomar vacina. Então, eu acabo assim, e dizendo também que, repetindo o velho Ulisses, CPI a gente sabe como começa, não sabe como acaba. Eu, particularmente, acho que ela não acaba com o impeachment de Bolsonaro. Mas eu gostaria... Eu nem sei se vale a pena o impeachment de Bolsonaro agora. Nem acho que nem vale a pena, mas eu acho que ela não acaba e eu acho que não seria a melhor solução. A melhor solução é a destruição dessa estrutura criminosa que se fez no Brasil nos últimos ano e meio em relação à pandemia. Muito obrigado, eu estou à disposição de vocês para outras lives que quiserem. Obrigado, Frei Sérgio, obrigado, Luiz Miller. Muito bem, professora, você puxou um assunto aqui que se a gente der corda, nós vamos mais 2 horas, né? Mas não era o nosso objetivo aqui. Muito obrigado para você, muito obrigado aos internautas que nos acompanharam, Rede MPA, Facebook e YouTube, Rede Soberania, Rede Brasil de Fato. Então, Pimenta, tuas despedidas aí. Só agradecer, pessoal, só agradecer, Frei. Fala aí. Agradecer a ti, ao Miller, professora Célia, também estou à disposição. Acho que vai ser uma semana bem movimentada, né? Se a chapa está quente, vai esquentar ainda mais, né? Eu quero ver se esquenta de um jeito que eles começam a derreter, professor. Eu sou dessa opinião também. Eu acho que nós temos que trazer à tona todas as conexões, fazer com que as pessoas enxerguem, né? Não é fácil fazer os bolsonaristas, às vezes, eles entenderem as coisas, como elas funcionam. Eles têm uma dificuldade, às vezes, em aceitar argumentos que parecem tão simples, né? Mas talvez a CPI seja uma maneira até pedagógica de mostrar para eles o que significa para o Brasil, no momento que a gente mais precisa, ter um time como esse lá no Palácio do Planalto. Então, acho que é assustador, assim, por um lado, mas também uma oportunidade que a gente tem de fazer um trabalho pedagógico para que a população consiga perceber, né, a gravidade. E o risco para a democracia também, que eu acho que não é uma questão menor que a gente deve considerar no nosso horizonte. Um abraço para vocês, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, obrigado. Miller, encerra aí, Miller. Olha, grande atividade tivemos.